Olá, seja bem-vindo ao Conversando sobre Aprender e Ensinar, contribuições da ciência e do desenvolvimento para a aprendizagem. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre o que é dislexia, com a professora e doutora Silvia Brilhante Guimarães. Antes de começarmos, já se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Meu nome é Silvia, né? Eu sou psicóloga e pedagoga. Atualmente eu trabalho na PUC Rio, né? Na pós e na graduação. E aí dou aulas, né? Disciplinas, né? Relacionadas à leitura e à escrita. E também na pós a gente pesquisa, o grupo de pesquisa se envolve em pesquisas relacionadas à linguagem e educação. A dislexia, ela é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, por que ela é um transtorno do neurodesenvolvimento? Porque os sintomas, eles já aparecem já quando as crianças são pequenas, né? Só que, eu vou explicar mais para frente, essa percepção, ela fica mais clara quando a criança ingressa na escola, especificamente, né, quando ela começa a desenvolver atividades relacionadas à linguagem. O que são essas atividades? São jogos, né? Às vezes na educação infantil a gente tem jogos com rima, com sons das palavras, né? Depois as crianças vão aprendendo as letras, né? Principalmente as letras do nome ou a primeira letrinha do nome. Então, nesse momento, né, esses sintomas eles vão se ressaltar, tá? Porque a dislexia ela está dentro do transtorno específico da aprendizagem, né? A gente tem três. No caso, a dislexia ela está relacionada à leitura. Então, é uma dificuldade real, né, em aprender a ler e, consequentemente, né, isso reflete também na ortografia. Então, a marca da dislexia está na leitura, tá? Uma característica, né? Uma das causas da dislexia, assim, a gente tem vários estudos há muitos anos, né? É, antigamente, né? Se ela era vista como uma cegueira, né? Visual, no sentido de que, olha, como é que um indivíduo não consegue ler essa palavra que está na frente dele, né? Então, ela foi ali ligada a alguma questão visual, né? Hoje em dia a gente sabe que não é isso, né? As crianças, sim, que têm algum comprometimento, né, na visão, elas vão ter dificuldades na leitura, né? Mas por a letra estar pequena, enfim, né? Ou a distância, né? Mas não no processo de aquisição e desenvolvimento da leitura, né, e da escrita, porque a causa específica da dislexia está no processamento fonológico, ou seja, processar todas aquelas informações fonológicas e relacionar essas informações às informações ortográficas. Então, esse processo vai ser um processo mais lento, né? Por isso que as crianças bem pequenininhas, às vezes elas demoram um pouco mais, né, a aprender as letrinhas do nome ou o primeiro nome, elas ficam meio dispersas, às vezes, na aula, né, quando tem essas atividades, tá? Mas a causa, né, específica da dislexia é nesse processamento fonológico. E aí, o que vai acontecer? Isso vai refletir no processo de leitura, né? Principalmente na aprendizagem. Então, são crianças que vão demorar um pouco mais a aprender a ler e é uma leitura um pouco mais lenta, dificuldades, né, para fazer essa relação entre letra e som da palavra, às vezes uma leitura silabada, né, uma leitura mais lenta que vai alongar, né, por mais tempo, né? O que é esse mais tempo? A gente sabe que lá por volta, isso assim, existem as individualidades do sujeito, né? Porque cada criança tem seu contexto, que a gente não pode falar que deixar de comentar isso, né? A gente vai falar um pouco de dislexia, mas cada criança tem seu contexto, sua história, né? E os estímulos à sua volta.
tá? Isso vai diferenciar, mas a marca é essa dificuldade em processar essas informações fonológicas. E aí sim, essa dispersão, às vezes, na educação infantil, dessas brincadeiras de linguagem, né? Às vezes até se recusar a fazer, né? Ou ficar triste, né? Alguns sinais comportamentais, de acordo com a característica da criança, vai sinalizando para o professor, né, que, olha, por que esse aluno não está interessado, né, nessa atividade, enfim. E ao longo da escolarização, quer dizer, lá no primeiro ano, nessa dificuldade para alfabetizar, não dificuldade, mas mais tempo para que ela aconteça, né? Uma leitura mais lenta, às vezes a criança ela tenta adivinhar a palavra, né? Assim, gato, jato, ou ela inventa de um outro contexto, né? Porque ela sabe que ela está com uma dificuldade para poder ler, né? Então a gente sabe que para a gente ter uma compreensão de leitura, a gente precisa de um pouco de velocidade, né? Para processar aquelas informações todas e conectá-las ao significado. Então, quando a leitura ela é mais lenta, a, a, as, a atenção, né, ela está voltada para o processamento fonológico. Então, provavelmente, você vai ter o reflexo na compreensão de texto, né? Então, essa construção dos sentidos do texto escrito vai sendo prejudicada nesse sentido via a via essa dificuldade no processamento fonológico. Então, se eu fosse falar em poucas linhas, né, eu falei muito aqui, é uma dificuldade nesse processamento fonológico. Tá? Então, não tem nenhuma característica comportamental a princípio que vai vir pelo indivíduo, né? Assim, a forma como ele vai se relacionar com o transtorno. Obrigada. E, assim, você poderia dizer, então, você falou de transtornos do neurodesenvolvimento, quais seriam as diferenças de uma dislexia para um transtorno do desenvolvimento da linguagem, para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e esses transtornos que a gente vê em sala de aula e que têm um impacto no desempenho escolar das crianças? Então, a diferença dos três, né? A gente tem o DEL, né? A marca geral é uma fraqueza na linguagem, é uma característica na linguagem, né? Então, a gente vai ver uma dificuldade no processamento geral da linguagem, que inclui na produção e na compreensão da linguagem oral. Então, por exemplo, uma criança pequena na educação infantil, uma das marcas, né? Não as marcas do DEL, mas sinais, o reconto das histórias, né? Às vezes esse reconto em relação aos pares da mesma idade é um reconto que pode aparecer um pouco mais desconexo. A gente sabe que as crianças pequenas, elas recontam as histórias, mas aí elas querem contar outras histórias também, né? Que elas gostam. Mas a gente vai ver essas diferenças entre os pares, porque a fraqueza, né, no nível da linguagem está nos aspectos semânticos, do significado da palavra, sintático, que é na construção da frase, né? É por isso que é caracterizado por esse déficit na produção e na compreensão. A dislexia também está na linguagem, mas é no processamento fonológico, relacionado à escrita. Então, esse déficit vai ser nessa dificuldade de fazer essa relação letra e som, né, no aprendizado da escrita. Crianças com dislexia, não, elas conseguem fazer esse reconto das histórias, né, dar os recados e tudo mais. Não há esse prejuízo, né, no sentido de compreender a linguagem oral e produzi-la, né? Tanto é que são recursos que a gente utiliza no ensino para que ela possa se desenvolver, né? Tanto do ponto de vista de leitura e escrita, como aprender outros conteúdos da escola. E o TDAH, a marca do TDAH é atencional, né? Também na memória de trabalho, mas aí é no gerenciamento da atenção como um todo. Né? Então, assim, as crianças são impulsivas ou são desatentas, né? Ou são hiperativas,
mais do ponto de vista atencional. Então, às vezes é comum ter um quadro de dislexia e DEL, que vai ser uma comorbidade, então essa dificuldade na leitura e da escrita vai ser geral, né? Então há um comprometimento um pouco maior, tá? Há também casos de dislexia com o quadro de TDAH junto, né? Mas o que é muito comum é os profissionais não diferenciar esses três quadros. É muito difícil, né? As crianças pequenas, a gente ir fazendo essa diferenciação. Mas ao longo da escolaridade, a gente vai conseguindo identificar através da ajuda do professor, dos pais, né? Aonde está, às vezes, essa desatenção da criança, né? Uma desatenção da criança relacionada. Desatenção não, porque desatenção não existe, né? Mas não dá o foco, né? Uma atenção seletiva para uma leitura, né? Por exemplo, né? No caso da dislexia, vai ser relacionada à escrita, né? Ou à leitura específico, que ela vai ficar distraída, mas em outros momentos ela não vai ficar, né? No quadro de TDAH, é uma frequência do comportamento. A criança não muda o comportamento impulsivo, desatento ou hiperativo nas mudanças de atividades. Óbvio que as atividades que as crianças gostam mais, elas dão maior atenção, né? Então, de forma geral, é essa diferenciação entre esses três transtornos. Obrigada, Silvia. E você tem algumas dicas de como os pais podem colaborar para ajudar essas crianças? Sim, os pais, eles são os pais ou os cuidadores, né? A gente sabe que os avós cuidam muito das crianças, né? As crianças às vezes ficam aos cuidados, às vezes de vizinhos, né? Então, os cuidadores, muitas das vezes, eles vão ser o elo central da criança, é a base dela, é a sustentação, é o suporte. Por quê? É ele que vai ter aquele link, né, com a escola, com os profissionais, às vezes, que atendem essa criança, às vezes essa criança já passou por um pediatra milhões de vezes, né? Enfim, ou por fono, enfim. Então, é o elo, né? É o apoio da criança, né? Muitas das vezes é a voz que a criança tem com esses diferentes profissionais. Então, além de ser voz, ele tem que compilar isso tudo e ser o apoio da criança. Então, é uma das primeiras orientações que eu dou aos pais, principalmente quando tem irmão, porque aí os pais já têm experiências, né, com os outros filhos, de escolarização, desenvolvimento da linguagem. Ele começa a ir comparando, né? Ele começa comparando o filho. Muitas das vezes essa comparação ela é verbalizada para a criança, né? Como que você não fala essa palavra, né? Como você não está conseguindo ler essa frase simples, ou esse livrinho simples? Ou muitas vezes, quando não falam, né, eles cobram muito a criança nesse sentido. Então, evitar comparações entre irmãos e pares, né? Cada um é um sujeito, tem o seu desenvolvimento. A gente em nenhum momento aqui está falando que as crianças não aprendem, né? Acho que não existe isso, né? A pessoa que não aprende, eles aprendem sim, né? Só que ter um apoio mais multissensorial, né? Isso, ampliar os recursos de aprendizagem para todos, né? Então, essa comparação, ela é importante. Outro ponto, o desenvolvimento dessa criança também, o desempenho dela. Então, comparar desempenho, né? Seu irmão ia bem, ou eu ia muito melhor na escola do que você. Então, esse tipo de comparação não é adequado para nenhuma criança, né? Assim. E um outro ponto interessante é o seguinte: as crianças que estão na fase de escolarização, essa fase do segundo, primeiro ano, segundo, terceiro, elas estão construindo a imagem de si, né?
e elas percebem que elas, às vezes, não estão conseguindo ler uma palavrinha, né? Ela percebe a leitura do colega diferente da dela. Então, a forma como os pais vão abordar essa questão, né, junto com a escola e os profissionais, tem que ser construída no sentido de que isso não é algo negativo para a criança, né? Ela não tem nenhum defeito, né? Eu escuto muito de crianças no sentido, eu tenho alguma coisa que não me faz aprender, né? Então, ela vai criando uma imagem de defeito, né? Eu tenho um defeito, eu não consigo, eu não vou aprender, né? Principalmente essa fase do primeiro, segundo e terceiro ano, que são as fases de aquisição da língua, né? Da linguagem escrita e desenvolvimento dela. Um outro ponto também é incentivar o esforço da criança, né? Às vezes o pai valoriza, né? As famílias valorizam a nota, valorizam o dever pronto, se você conseguir terminar ele todo, né? O produto. Às vezes o importante é o processo, né? Então, porque o processo ele requer esforço, ele requer persistência. A gente sabe que um simples dever de casa, às vezes, gera um transtorno, né? Porque a criança já está cansada, aquilo sobrecarrega muito a memória de trabalho dela. Então, assim, às vezes dividir as tarefas, fazer intervalos entre elas em casa. Assim, eu falo do dever de casa porque muitas escolas mandam essas atividades para casa, né? E essas atividades viram um transtorno, né? Então, dividir em pedaços esse dever, a gente faz aos poucos, toma água, relaxa, depois volta de novo, né? Valorizar o esforço dessa criança em executar esse dever, não só o produto, né? O que ela entrega, né? E ao desempenho, se esse dever ficou bem feito ou não, nesse sentido. Agora, do ponto de vista linguístico, né? Os pais, eles são exemplos para qualquer criança de leitor, né? De ser leitor e de ser escritor, né? Então, entender, né, os pais entenderem que eles são os modelos para as crianças é muito importante, né? É importante as crianças verem eles escrevendo um bilhetinho para eles mesmos de compras do supermercado, né? De deixar um bilhetinho, sei lá, na geladeira para o pai, né? Ou para a criança, ou para alguma pessoa da casa, né? Que vai chegar às vezes mais tarde. Exemplos de leitor, né? Eu leio o jornal para me informar, eu leio para melhorar no meu trabalho, né? Alguma coisa específica do trabalho. Então, ser esse modelo de leitor, isso ajuda sim, porque a criança vai vendo o uso social, né, efetivo da leitura da escrita. Isso basta? Não. É importante que os pais influenciem a leitura, né? Esse hábito ele é construído, ele não é natural, né? Não se vem naturalmente com a vontade de ler, né? E a gente sabe que existem milhões, né, de finalidades da leitura. Eu leio para o prazer, eu leio por me informar, né? Para ler um jornal, para saber o que está acontecendo no mundo, na minha cidade. Eu leio por obrigação, muitas vezes, um manual de uma televisão para eu poder montar ou, né, mexer nessa televisão. Então, eu leio por diversas finalidades. Só que muitas dessas crianças elas vão se recusar a ler, porque ela sabe que ali é um obstáculo para ela. Então, a forma como os pais lidam com isso é muito importante, né? Se você marcar o erro, se você marcar a dificuldade, isso vai ficar instalado, né? E a gente não está falando de não aprender, né? Mas a gente está falando de aprender com um pouco mais de tempo ou com outros recursos mais multissensoriais. Então, estimular a ter acesso à leitura e a bibliotecas, livrarias, né? Às vezes, estimular a contação de história da criança lendo, né? Às vezes ela não vai ler todo o texto, né? Mas
deixar a fruição dela imaginar a história, ver as figuras, né, a capa, e ali ela vai construindo. Ou seja, ela vai construindo um prazer com a leitura, se sentir bem, né? Se toda vez que a criança pegar um livrinho para ler e os pais marcarem a dificuldade, ela vai se recusar, né? Ela vai se recusar porque gera uma sensação de desconforto, de medo, né? De preocupação, angústia, enfim. Então, de forma geral, né? É incentivar a leitura nesses pontos que eu abordei, são orientações assim que realmente vão acolher a criança, né? Eu acho que é nesse sentido que os pais, que é a função, né, dos pais ou das pessoas, né, dos cuidadores que dão suporte ali para a criança. Essa é uma produção da parceria UFMG, UERJ e Universo, com a colaboração do GT, Desenvolvimento Sociocognitivo e da Linguagem da ANPEP, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia.